Paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Em Mateus 16. Mateus, capítulo de número 16. Glória a Deus. Verso de número 6. Mateus 16, versículo de número 6. Todos acharam aí? Glória a Deus, gente. Amém, querido? Não, cutuque teu irmão do lado e diz aí, varão, você veio para o culto? Mexe aí no seu irmão do lado aí, você veio cultuar hoje? Ah não, gente, misericórdia. Cutuca ele com mais força e diz, você veio cultuar hoje? Então diga glória a Deus. Amém, querido. Vamos lá. Mateus 16, verso de número 6. Olha só o que diz. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Mais forte no 3. 1, 2, 3. Curve sua cabeça. Pai de amor, nessa noite nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de juntamente, meu Pai, poder adorar o teu santo nome, Pai, neste lugar. Pedimos ao Senhor Espírito que o Senhor glorifique mais uma vez o teu santo nome, fique à vontade, em nome de Jesus, pode manifestar as tuas obras. Nós, meu Pai, estamos aqui, Espírito da verdade, para te adorar, na qualidade que disse Jesus, em Espírito e em verdade. Nos ajude nessa noite a entregar, meu Pai, essa adoração, este culto a Ti, é o que pedimos em nome de Jesus. Você que pode, aplaude o Senhor. Se for para Jesus, pode ser mais forte, hein? Glória a Deus. Dá lugar, mano. Dá lugar com força. Queridos, olha para o teu irmão aí, para o teu vizinho, diz assim para ele, cristão ou religioso? Não, com cara de profeta, vai. Diga para ele ou para ela, cristão ou religioso? É sobre isso que o Senhor vai tratar conosco nessa noite. Escuta. Desde o Antigo Testamento, a gente vamos ver essa palavra fermento sendo mencionada na Bíblia. Eu disse para vocês que desde o Antigo, e isso ocorre tanto no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Ora, a gente vamos ver Moisés citar sobre esta palavra fermento em Êxodo, em Levíticos, em Deuteronômio. Nós vamos ver também Jesus no Novo Testamento citar essa palavra, pastor Marcelo. Qual, pastor? Fermento. Nós vamos ver isso sendo citado em Mateus, em Marcos e Lucas. O apóstolo Paulo também vai fazer menção dessa palavra. Qual é a palavra, gente? Gente, qual é a palavra? Não, mais forte. Qual é a palavra? Fermento é a palavra. E Paulo vai fazer citação disso também. Na carta de 1 Coríntios e na carta aos Gálatas. Só que a pergunta é, o que significa, o que representava essa palavra, pastor Marcelo, fermento na Bíblia? Já parou para pensar nisso? Hein, Adriano? O que significa ou significava essa palavra fermento na Bíblia? E um dos significados na Bíblia
é de pecado. Qual é um dos significados de fermento na Bíblia, gente? Qual é um dos significados? Na maioria das vezes que é citado na Bíblia a palavra fermento, essa palavra assume uma influência de corrupção. Então na Bíblia, essa palavra fermento, ela é vista de uma maneira boa ou de uma maneira ruim? Gente, de novo, essa palavra fermento, na Bíblia, ela é representada de uma maneira boa ou de uma maneira ruim? Ruim. E perceba, toda atenção é pouca. Jesus está olhando para quem está com ele. Quem está com Jesus? Quem está com Jesus? Os discípulos. Ele está olhando para eles e está dizendo: cuidado. Jesus está apertando o botão de alerta e dizendo: cuidado. E o cuidado é com o quê? O cuidado é com o fermento. Só que pasme, para quem é que Jesus está apontando, falando isso? Não, gente, mais forte. Para quem é que Jesus está apontando e falando isso? Para os religiosos. Jesus está apontando para ele dizendo: cuidado com o fermento com o que aqueles religiosos carregam. Eu vou repetir isso. Jesus está com seus 12, está olhando para homens que eram considerados homens de Deus, que pregavam a palavra de Deus, que ensinavam o povo, aquela nação, e está dizendo: cuidado com o que eles carregam. Posso fazer a pergunta, sim ou não? Lá vai. O que é que eu e você estamos carregando? Fermento ou a cruz de Cristo? Porque segundo Jesus, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si e tome o quê? Tome o quê, gente? A pergunta é: está carregando cruz ou está carregando fermento? Porque tem como eu estar na igreja, ser um religioso, andar com Bíblia debaixo do braço, mas mesmo assim não está carregando a cruz, está carregando o fermento. Olha para o teu irmão novamente e diz assim: vai doer um pouquinho. Não, gente, com mais força, diz: vai doer um pouquinho, mas é para o nosso bem. Não, cutuca de novo e diz: é para o nosso bem. Amém, queridos? Vou fazer novamente essa pergunta. O que era que os religiosos que Jesus apontou carregava? Fermento. E uma das representações é pecado. Segura. O fermento era algo bom ou mal? Gente, o fermento era algo bom ou mal, gente? Mal. Amém? Mas pastor, o que na sua totalidade ou com mais clareza significa essa palavra fermento? Coloca para mim, por favor, Lucas 12:1. Lucas, nós vamos ler o que o texto diz. No 3, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3.
Vamos lá, pergunta. O que era então esse fermento dos fariseus? Gente, meu Deus do céu, tá ficando bonita a coisa. O que era, de uma maneira clara, o que era o fermento que Jesus explicou? Hipocrisia. Amém? Outra pergunta, eu estou te fazendo pensar, gente. Estou te fazendo pensar. Essa noite é uma noite de reflexão. É uma noite de nós olhar para o nosso interior e falar, poxa, como é que eu estou? Como é que Jesus está me vendo? O que de fato eu estou carregando? Essa é a ideia. Escuta. O que significa a palavra hipocrisia? Mentira. O que mais? Falsidade. Você está puxando no Google aí, né? Você está puxando no Google. Tá muito fácil isso daí. Você falou muito rápido isso aí. Né? Então vamos lá. Mentira, engano, falsidade. O que mais? Maldade. Então quando Jesus apontou para os religiosos, ele estava dizendo o quê? Cuidado com o que aqueles religiosos carregam. O que eles carregavam? A hipocrisia da religiosidade. Ou seja, a maldade da religiosidade, o engano da religiosidade, a mentira da religiosidade. Pastor, mas religião, pastor, não significa religar. Não fala de ligar nós a Deus. Se tiver uma mão levantada, eu vou profetizar já. Se você anda ouvindo por aí que todos os caminhos levam a Deus, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida e dizer que não, nem todos os caminhos levam a Deus. Pastor, então qual o caminho que leva a Deus? E eu quero profetizar e dizer a você quem é que leva nós a Deus. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. E Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse também, eu sou a verdade. E Ele completou dizendo, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Ele. O único caminho que leva o homem a Deus, ou que liga o homem a Deus, é quem, gente? É quem, gente? Amém. Pergunta: cristão ou religioso? O que eu e você somos na igreja? Pastor, eu sou cristão, pastor. Por quê? Você vem à igreja? Deixa eu te dar um dado. Nos Estados Unidos, eles se consideram um país cristão. Sabia disso? Sabia disso? Não. Eles se consideram um país cristão. Se você bater na porta de cada um deles, boa parte daquela nação vai dizer que é o quê? Vai dizer que é cristã. E o que eles fazem, pastor? Para dizer que são cristãos? Se tornou algo cultural naquela nação. Ir aos cultos ao domingo. Porque eles vão aos cultos ao domingo, eles são cristãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de eu e você vir à igreja não nos faz cristão. Pastor, está pesada a mensagem, eu preciso abrir seu olho. O fato de eu e você vir à igreja não nos faz. O que é que nos faz cristão? Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir de fato Jesus. Aqui, dentro da igreja, eu olho para você, você olha para mim, nós parece o quê? De Deus. A pergunta é, lá fora, você tem cara de mundo ou cara de cristão? Você se parece com Jesus ou se parece com o mundo? Você está refletindo Cristo ou está refletindo outra imagem? Pastor, eu sou cristão, pastor. Por quê? Houve uns louvores? Deixa eu te dar um outro dado aqui, outra informação. Se você não sabe ou nunca viu, eu já vi em uma mesa, aliás, em uma cirurgia. Alguém aqui já ouviu falar sobre cirurgia espiritual? Já ouviu falar? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver quem já ouviu falar sobre cirurgia espiritual. Aquilo ali é uma ação do quê? De demônios, para enganar a pessoa que está indo lá buscar ajuda. Correto?
Eu já vi em uma sessão dessa, um demônio baixando no responsável lá que vai fazer aquela cirurgia espírita. E sabe o que está tocando de fundo? Louvor. Dentro de um centro espírita, toca louvor. Pastor, o que mais lá tem? Lá tem Bíblia também. Eles falam sobre Jesus, eles falam sobre Moisés. A questão é, o que é que eu estou exalando? Eu exalo Cristo ou eu exalo outra coisa? Essa é a questão. Você está entendendo isso aqui, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? O que eu e você nos parecemos, gente. Pastor, eu dou o dízimo na igreja. Tá, a pergunta é a sua vida. Além de dar o dízimo, o que mais que você faz? Entra no centro espírita. O que eles mais fazem são boas ações. E isso não torna eles cristãos. O que te faz cristão? Qual é o seu conceito de cristianismo? Pastor, eu tiro uma foto, coloco um versículo lá no meu status, no Facebook, no Instagram, e sou de Deus. Isso te torna cristão? Isso te faz cristão? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o pecado bate na sua porta, o que você faz? Você abraça ele ou você diz não para ele? Porque quando o pecado chegou para Jesus, Jesus disse não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a questão. Qual é o cristianismo que eu e você carregamos? Deixa eu te falar o que a religião fez. Isso aqui é o que a religião fez. Você sabia quem foi mais que se opôs ao ministério de Jesus? Sabe? Quem? Os religiosos. Quem era para ajudar, estender a mão, dar uma força, estava o que? Se opondo. Foi os que mais se opôs. Segura. As palavras mais duras que saíram da boca de Jesus não foi para a multidão. Você sabe para quem que foi? Hã? Não foi para os discípulos, foi para os religiosos. Você sabe qual foi o primeiro cuspe que Jesus tomou no rosto? De quem foi? Hã? Foi da multidão? Foi da multidão? Foi de quem dizia servir a Deus. Um dos líderes religiosos, trazendo para os dias de hoje um pastor, um pregador da palavra. Esse foi um que cuspiu primeiramente na face de Jesus. A pergunta é, você é religioso ou você é cristão? Você está carregando um fermento ou você decidiu carregar a cruz? Hã? Tem hora que Jesus rasga nós, é ou não é? Tem hora que Jesus pega firme com nós, é ou não é? Pega mais firme do que minha esposa comigo. Jesus é tremendo. Porque a esposa fala, tem hora umas verdades para nós que ninguém tem coragem de falar, é ou não é, gente? Sim ou não? O varão ali balançou a cabeça dizendo, é verdade, é verdade. É ou não é? Mas fala a verdade porque nos ama. Sim ou não, gente?
Irmãos, o alerta de Jesus para nós hoje aqui é para a gente tomar cuidado com o fermento. Se nós estamos carregando fermento, essa é a noite de nos despir desse fermento maldito, dessa religiosidade maldita, dessa hipocrisia maldita, e pegar a cruz que está no chão, colocar nos ombros e começar a andar como Jesus nos ensinou, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo Jesus. Eu vou dar algumas características de um religioso para você, e do cristianismo, você vai ver o quanto é diferente. O cristianismo produz vida. Repita comigo: o cristianismo produz vida. Certo dia, Jesus estava andando com os discípulos, e parece que alguém não estava querendo fazer o que Jesus pediu para fazer, algo assim. Isso está em Lucas 9, verso de número 54. Aí os discípulos que estavam com ele olhou e falou: Jesus, é o seguinte, amigão, você sabe que se nós der uma ordem lá, o pai manda fogo do céu, que nem fez com Elias, não é? Sim ou não? Eu aprendi isso com você. Você falou que tudo é possível que crê. É ou não é? Que se acha de nós pedir para fogo cair do céu e consumir esse povo aí que não está fazendo o que você pediu para fazer? Jesus olhou para eles e disse: será que vocês não sabem de que espírito sois? Olha, isso aqui é o cristianismo. Será que você não sabe de que meu filho, que espírito sois? Eu não vim para matar, não. Eu vim para salvar. Não, você não pegou, eu vou liberar isso aqui. Eu vim para dar vida. Quem está morto no seu pecado, no seu delito, eu vim dar vida para o Steve, que estava lá no tráfico, que estava nas drogas, que estava na prostituição. O mundo queria matar, o mundo queria jogar na cadeia, mas eu não. Eu tenho uma obra na vida dele e vou transformar a vida dele. João 10:10, por favor. João 10:10. Jesus veio para isso. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Para que tenham e a tenham com. Isso é o cristianismo. Ele produz vida. Pastor, e a religiosidade produz o quê? Morte. Produz morte, pastor? Sim. Coloca para mim Atos 26, versículo de número 10. Escuta isso. Escuta, toda atenção é pouca. Alguém aqui já ouviu falar sobre o apóstolo Paulo? Quem já ouviu falar? Levanta a mão, deixa eu ver. Quase toda a igreja já ouviu falar sobre o apóstolo Paulo. Foi um grande homem de Deus, sim ou não? Foi muito usado por Deus, sim ou não? Mas antes de ele se converter a Jesus, adivinha o que ele carregava? Alguém sabe? O que ele carregava? Porque antes de vir para Jesus ele já era religioso. Mas olha o que a religião dele fazia ele fazer. Atos 26:10. O que também fiz em Jerusalém, isso aqui ele dando testemunho dele. Havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos Ele está dizendo que prendeu muita gente. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra o 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obriguei a fazer o quê? E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas Eu falei para você que o cristianismo produz o quê? O cristianismo produz o quê?
vida. Mas a religiosidade produz o quê? Morte. Escuta isso. Alguém que está dentro da igreja, que se diz cristão, mas não carregam característica de um cristianismo, é um religioso. A gente vai entrar mais a fundo, você vai entender. Sabe o que ele faz dentro da igreja? O que Paulo fez. Machuca a gente. Fere muita gente. Foi isso que Paulo fez, sim ou não? Sim ou não, gente? É isso que Paulo fazia. Escuta isso, o religioso tem muita dificuldade em aceitar a diferença, divergir de pensamentos. Escuta isso, na cabeça dele, Tati, só o meu pensamento está? Por que Paulo perseguiu os cristãos até a morte? Por quê? Porque ele achava que estava, e os outros estavam o quê? Errados. Escuta isso. Sabe quando a gente sabe que a gente se tornamos um religioso? Primeiro, quando alguém diverge comigo e com você, e você passa a ter raiva da pessoa. Não entendi, pastor. Se quando alguém falou de Bíblia com você, não foi a mesma linha de pensamento que você tem acerca de alguns assuntos da palavra de Deus, e você passou a ter raiva daquela pessoa, provavelmente existe fermento em você. Eu estou falando, divergir de pensamento, eu divirjo com pensamentos, com outros irmãos, com o Emerson, pastor Marcelo, nem tudo a gente o quê? Olha da mesma maneira. Mas isso faz a gente andar distante um do outro? Não. A gente caminha como? Mas um religioso não consegue fazer isso. Um religioso não consegue fazer isso. Sabe o que ele começa a fazer? A ter raiva. Não suporta aquela pessoa que divergiu do que ele acredita e pensa. Pastor, isso é bíblico? Olha o que Paulo fazia. Porque alguém divergia dele. Segundo, o religioso, por alguém divergir dele, ele passa a excluir a pessoa do que antes ele incluía. Não, ele não acredita na mesma coisa que eu, deixar ele mais de lado. Não quero ele na comunhão não, mas o que ele fez? Vamos chamar ele, vamos chamar ela. Não. Se você anda fazendo isso, provavelmente existe fermento na sua vida. Meu Deus. Irmãos, aonde eu trabalho e aonde eu vou, eu converso com quem é macumbeiro, eu converso com quem é espírita, eu converso com quem é católico, eu converso com todo mundo. Uma outra pessoa chegou esses dias diante de mim e falou assim, eu não acredito no que as pessoas dizem. Eu estava falando com outro irmão da palavra de Deus. Eu estava falando que Deus é um Deus de amor, é um Deus que cuida e tal. Aí ela passou e falou assim, eu acredito nisso. É nesse Deus aí que eu acredito. Só que eu olhei para ela e falei, não, mas eu acredito em outro ponto também. Qual? Que Deus é pai e ele corrige a quem ele ama. Ela falou, eu já não acredito nisso. De que forma você acha que Deus, ele corrige o filho que ele ama? Eu falei, depende, tem várias maneiras. É o tratamento dele com o filho dele. Ela e nem por isso, por ela não dar crédito, aí ela quis entrar no debate comigo. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Você acredita na Bíblia? Ela falou, não acredito. Eu falei, então, não tem como nós continuar a conversa. Porque eu vou falar da Bíblia para você, é a minha regra de fé. É a base para tudo. E posso dizer uma coisa para você? A gente conversa numa boa, brinca numa boa. Mas pastor, você sempre foi assim? Não. Já teve fermento na minha vida. Já, pastor? Já. Eu quando congreguei em um outro ministério, o pastor às vezes fazia algumas coisas lá que eu falava, Jesus do céu, não é possível. Meu Deus, sangue do Cordeiro.
Só que eu não parava só aí, Samuel. Eu levava aquilo pro pessoal. Aí ele passava por mim, eu não queria papo com ele, não queria conversa com ele. O que era isso na minha vida, gente? Fermento. Porque quando a gente senta e conversa, as coisas se resolvem. Se ele um dia errou, eu também já errei. Amém, queridos? Amém, queridos? O cristianismo então produz o que, gente? E a religiosidade? Morte. Outra característica, o cristianismo produz intimidade. Alguém sabe a oração do Pai Nosso? Em Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 5, Jesus vai começar a falar sobre a oração com os discípulos, E quando ele começa a falar sobre a oração com os discípulos, até o verso de número 15, ele vai citar a palavra Pai por 6 vezes. Deixa eu falar para você, dentro de 10 versículos, Jesus vai se referir a Deus como Pai 6 vezes. De novo, dentro de 10 versículos, Jesus vai se referir a Deus 6 vezes. 6 vezes. Isso mostra o que, gente? Intimidade. Eu não posso entrar muito, preciso correr. Agora eu vou te mostrar a diferença do que a religiosidade produz. A religiosidade nos rouba a intimidade e nos torna legalistas. Deixa eu falar para você a diferença de santidade e de legalismo. Você sabe o que é santidade? Separação, isso é uma definição. Santidade é fruto de relacionamento com quem? De novo, santidade é fruto de relacionamento com Deus. Legalismo é um mero guardador de regras. A coisa vai apertar um pouco mais. Escuta isso. Enquanto o cristianismo nos leva para o quarto, para ter intimidade com Deus, que foi o que Jesus nos orientou, e quando você for falar com o seu pai em secreto, entra no teu e fala com ele lá, ele está te escutando. Os religiosos, a religiosidade produz outra coisa. A religiosidade nos leva a querer mostrar a nossa intimidade para os homens. Mateus 6, 5, coloca para mim, por favor. Veja, enquanto o cristianismo nos leva a ter intimidade com Deus Pai, a religiosidade nos leva a querer mostrar a nossa intimidade, a intimidade que nós temos, não temos para os homens. Olha o que diz: e quando orares? E quando? Não seja como quem? Como os? Quem é esses hipócritas aqui? Quem é esses aqui? Os fariseus, os religiosos. Pois se comprazem orar em pé, aonde? Pergunta, você acha que eles tinham intimidade com Deus? Jesus está chamando eles de fingido, mentirosos, falsos. Porque eles não têm isso no particular com o Pai. Eles querem mostrar para os homens que ele tem alguma coisa, quando na verdade ele não tem. O caldo vai agrossar um pouquinho. Você segura as pontas aí? Dá conta de segurar, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Se você é do tipo de pessoa que falta quarto, mas você vive querendo de alguma maneira apresentar para os outros nas redes sociais que está tendo intimidade com Deus, tem fermento na sua vida aí. Alguém precisa saber do que eu estou tendo com Deus? Posso falar uma coisa para você? O que eu faço com Deus no meu quarto vai ser manifesto quando eu estiver em público com as pessoas. Ele falou que iria manifestar publicamente. Eu não preciso manifestar diante dos homens algo que eu estou tendo em particular com Deus. Jesus falou que isso é atitude de
hipócrita, de um falso, de um mentiroso religioso. Está entendendo isso aqui, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? "40 dias de jejum." A pergunta é: o jejum é para Deus ou é para os homens saber? 21 dias. Jejum de Daniel. Me ajuda, Pai. A pergunta é: o jejum é para você e Deus ou é para os homens saberem? Deixa eu te falar uma coisa. Tem jejum e oração que a gente faz em coletivo. A gente chama alguns irmãos, chama uma equipe, ora e jejua com eles. E eles estão sabendo, mas é algo que nós combinamos. Diferente de eu pegar e entrar lá nas minhas redes sociais e dizer 40 dias de jejum. Se o que você está esperando é aplauso dos homens, dizer quanto ele é espiritual, nossa, como ela é cheia do Espírito Santo, parabéns, você recebeu o seu galardão. Mas Deus está vomitando isso que você está querendo oferecer a Ele. Por quê, pastor? Porque Deus já mostrou como é que Ele recebe. Não é o jeito que eu quero entregar, é a forma que Ele estabeleceu. A oração que os hipócritas apresentavam em praça pública, eles não queriam apresentar a Deus, ele queria apresentar aos homens. Quem recebeu? Os homens. Deus não recebeu, rejeitou. Jesus falou. A pergunta é: religioso ou cristão? O que eu e você tem carregado? Fermento ou cruz? Outras coisas, outra característica de alguém que é religioso. Escuta isso. O religioso, cara, é algo horrível. Escuta isso. Jesus, ele falou para a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus religiosos. Por que Jesus falou isso? Você sabe? Você sabe, gente? Porque a tendência do cristão é se tornar o quê? Um religioso. Essa é a nossa tendência. Você percebe? A maior tendência do cristão não é permanecer sendo cristão, mas é partir para a religiosidade, para o fermento, para a hipocrisia. E Jesus está falando: guardem-se, cuidado. Eu vou dizer isso aqui, eu disse isso outra vez. O Espírito Santo está me trazendo aqui. Novamente ele está fazendo eu gritar isso aqui. Nem tudo que os homens estão aprovando, Deus está aceitando, gente. Nem tudo que os homens estão batendo palma, Deus está batendo palma. Aleluia! Guarde isso. O religioso, ele vive transmitindo a ideia de que não erra. Esse é o religioso. Mas ele sabe que ele erra. Mas para todo mundo ele se mostra que é o quê? Alguém o quê? Impecável. Nossa, você vai conversar com ele, ele arrota a santidade. Meu Deus, sou cheio, nossa, eu estou cheio. Eu estou andando nos mistérios com Deus. É vaso. E tentação, nada, varão? Não, varão, aqui não tem lugar para isso. Parece que ele é de outro mundo. Ele não é da terra. A coisa que você fala assim: gente do céu, eu preciso alcançar esse nível. Só que ele se esqueceu que até Jesus, sendo quem ele era, sendo quem ele foi tentado. Jesus era religioso? Não. Jesus era santo? Se existe um nível que é alto para a gente alcançar, esse nível é o de Jesus. Se alguém dizer que não erra, que não peca, que não falha, esse está dizendo que é melhor que em Jesus, irmão. Cuidado.
Se você está nessa condição, eu lamento te dizer que existe ferimento. Não, mas eu tenho uma boa palavra também para dizer, que essa noite é a noite de se lavar e se despir. Se houver ferimento, vai cair por terra, porque nós vamos sair daqui com a cruz. Deixa eu acabar isso aqui, meu Deus do céu. Ó, o religioso, ele tem um orgulho da sua espiritualidade. Ele diz, meu Deus, como eu sou espiritual. Nossa, você viu como Deus me usa? Quando eu levanto a mão é algo assim extraordinário, meu Deus. Ele se acha espiritual demais. Você vai conversar com ele, varão, estou numas lutas, varão, umas dificuldades, cara. Varão, eu estou 40 dias de jejum, varão, assim, terra, vive assim o tempo inteiro, gente, é espiritual, é um cara assim que você fala, meu Deus do céu. Deixa eu acabar aqui, gente. O religioso, escuta, o religioso, ele troca a comunhão que ele tem com Deus pelo ritual. Vou repetir. O religioso, ele troca a comunhão que ele tem com Deus pelo ritual. Não entendi, pastor. Você conhece alguém que diz assim, todo dia eu oro meia hora, é meia hora ali com Deus, é o meu devocional. Conhece alguém assim? Todo dia é meia hora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está conversando com o irmão, você coloca no relógio? 30 minutos, hein? 30 minutos. Está acabando, já foi 15, hein? Deixa eu te falar, você está falando com seu pai. É assim que você trata seu pai? Lamento te dizer, se você está vivendo isso, você está vivendo com fermento. É uma hora que eu tenho com Deus. É uma hora que eu tenho com... Aí ele fica ali orando, pai. Aí assim, gente, é um mistério assim tão grande, tão forte, gente. Meu Deus, oh Deus, vai dando a vitória. Meu Deus, passou 10 minutos. Oh Jesus, vai. 30 minutos, glória, glória, glória. Deu a hora, glória a Deus. Fiz o meu devocional hoje. Deixa eu te falar uma coisa, se tiver uma mão lá em cima, irmão, eu vou liberar isso aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não quer apenas devocionais, Ele quer que nós tenhamos uma vida de devoção a Ele. Se você fica uma hora hoje e diz, eu vou mergulhar, eu só saio daqui hoje quando eu te sentir. Chega de rituais, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e Ele é o nosso Pai. Você não foi salvo para carregar rituais. Os judeus naquele tempo, sabe o que eles carregavam? Eles tinham que cumprir 613 leis. 613 leis. Pergunta, eles conheciam a Deus? Os judeus daquele tempo, eles praticavam, tinham que cumprir 613 leis. A pergunta é, cumprindo todo aquele ritual deles, isso levou eles a conhecer Deus? Não, porque o próprio Jesus desceu na terra, sendo Deus, e eles não reconheceram o Deus que eles pregavam. Os meus rituais e os teus rituais não nos levarão a conhecer a Deus. Nessa noite eu quero profetizar sobre a igreja do Senhor. Largue a formalidade, venha se despir nessa noite do fermento. Largue as regras, largue esses rituais e vamos viver uma vida de devoção a Deus. A religiosidade é algo morto, não produz vida. Não produz vida. Pastor, a Bíblia diz que Jesus de madrugada ia falar com o Pai. Ei, quando ninguém estava vendo, Remanchoria, Remidiaga Soria Lagandarábia.
E lá não tinha meia hora, lá não tinha uma hora, lá tinha ele e o pai. Pai fala, pai agora me ouve, pai agora me ouve. Não fala, agora libera que eu estou aqui, libera que eu quero o Senhor. Cara, sai dessa coisa de forma. Você não é uma forma, você é filho de Deus, guarde isso, você é filha de Deus. Eu termino, pastor, eu passei uns minutos, meu Deus. Eu vou terminar aqui, a gente já vamos orar ao Senhor. Escute isso. O cristianismo produz compreensão da graça de Deus. A religiosidade rouba de nós a compreensão da graça de Deus. Efésios diz a Bíblia, a palavra do Senhor: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. João capítulo de número 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou de tal maneira, que nos entregou o seu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Rodagarácia. Você não precisa fazer nada para tentar conquistar a sua salvação. Que eu preciso crer em Jesus. Pastor, e se eu não orar? Você está salvo. Pastor, e se eu não jejuei hoje? Você está salvo. Porque não é pelas tuas obras, é pelo que Ele fez na cruz. É pelo que Ele fez na cruz. Eu vou falar de novo. É pelo que Ele fez na cruz. Essa é a compreensão de quem carrega a graça de Deus, de quem anda com a religiosidade. Meu Deus, eu preciso jejuar. Se eu não jejuar hoje, meu Deus do céu, o que vai ser? Eu preciso orar. Ai meu Deus, eu não orei. Ah meu Deus, já é meia-noite, passou o dia, eu não orei. Aí fica com aquela culpa terrível. A gente precisa se cobrar? Precisamos. A gente precisa querer melhorar na presença de Deus? Precisamos. Mas se você não jejuou hoje, amanhã você tem a oportunidade de jejuar. Se você não orou hoje, se esforce para amanhã você ter tempo com o Pai. Mas não viva se culpando, como se isso dependesse da tua salvação. A tua salvação, quem conquistou na cruz, foi Jesus Cristo de Nazaré. Você está entendendo isso aqui, sim ou não, gente? Meu Deus. Só que a graça não abre margem também, gente, para libertinagem. Ah, hoje eu estou aqui na presença de Deus, eu vou pecar. E depois que eu pecar, Ele me perdoa. A tua consciência, Ele sabe. Ele sabe. Não, mas Deus é amor. Mas Ele é justiça. Ele corrige. Ele corrige. Então, depois que eu sou salvo, o que se manifesta em mim é o que está escrito em Gálatas 5:22. O quê? Os frutos do Espírito. Quais são? Amor, bondade, longanimidade, benignidade, paz, gozo do Espírito. Oh Deus, domínio próprio, temperança. Essas são as características de Deus, o quê? Em nós. Oh Jesus, se coloque de pé. Deixa eu te perguntar mais uma vez: cristão ou religiosos? Cristão ou religiosos? Ah pastor, meu Deus do céu, eu não vou conseguir estar no culto. Se Jesus voltar hoje eu fico. Oh meu Deus do céu. Não, irmão, se você não conseguiu vir no culto, você tem uma vida com Deus. Se Ele voltar, você vai, tenha certeza disso. Não é porque você vem a um culto e isso depende da tua salvação. O que depende da tua salvação é o que Ele fez na cruz do Calvário. Deixa eu te dizer, dentro da igreja, eu termino, pastor, me desculpa pelo horário, meu pastor. Dentro da igreja tem o trigo e tem também tem o trigo e tem os dois estão no mesmo lugar. Quando Deus mandar os anjos dele para nos
arrebatar, vir nos buscar, os dois estarão juntos. Só que quem sobe? Quem sobe? Vou perguntar de novo, quem sobe? Pergunta, quem você é? Trigo ou joio? Cristão ou religioso? Está carregando cruz ou fermento? É isso que a gente tem que se preocupar, gente. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Deus, a tua palavra nessa noite foi pregada, Pai. E o meu pedido é, Senhor, que o Senhor nos faça verdadeiros e autênticos cristãos, Deus. Cristãos, meu Deus, que o mundo, meu Pai, não consegue corromper. Mas os valores e os princípios do Senhor permanecem em nós. Ainda que estando em uma Babilônia, Deus, como esteve Daniel, mas os princípios e os valores do reino dos céus permanecem inseridos em nós e ninguém rouba e ninguém tira, Deus. Não nos deixe, meu Pai, negociar isso, Deus, e nos guarde do fermento dos fariseus. Fale com o Senhor, diga para Ele: Deus, eu tenho isso aqui, Senhor, dentro de mim. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Diga aí: Senhor, eu tenho esse ferimento dentro de mim, eu tenho essa característica dentro de mim, e eu quero me desfazer dela nessa noite. Eu quero sair daqui verdadeiramente, Senhor, como um cristão, andando como o Senhor andou, vivendo como o Senhor viveu. Fale com o Senhor, se derrame. Sem tua graça, o que